Toda cidade tem um conjunto de regras, quase como um manual de instruções secreto, que dita como ela cresce, como os prédios se encaixam uns com os outros e, no fim das contas, como a gente vive em comunidade. Hoje, nós vamos abrir esse manual e decifrar as regras que estão moldando a paisagem de São José do Rio Preto. Alguém já parou para pensar nisso? Ou por que existe sempre um espacinho mínimo entre uma casa e a outra? Pois é, nada disso é por acaso. Existe uma lógica, e uma bem pensada, por trás da organização de uma cidade. E a resposta para essas e muitas outras perguntas está num documento-chave. É o famoso Código de Obras e Edificações, que a gente pode chamar, para facilitar, de COE. Ele é o verdadeiro roteiro para qualquer construção que acontece na cidade. Então vamos lá. O que é o COE na prática? Bom, a própria lei já define ele como o instrumento que disciplina todas as regras da construção. É como se fosse o grande livro de regras do jogo. Ele existe para garantir que tudo seja feito com segurança, com ordem e, claro, em harmonia com o resto da cidade. Para a gente entender como essas regras funcionam de verdade, vamos fazer uma jornada. A jornada de uma construção, começando do absoluto ponto zero, um simples pedaço de terra. No mundo do urbanismo, terra não é tudo igual. Primeiro, a gente tem o que se chama de gleba. Pensa numa área de terra gigante, no seu estado bruto, que ainda não foi dividida. Uma tela em branco. Quando essa gleba é parcelada, ela se transforma em lotes. E aí sim, os lotes são aqueles terrenos que a gente conhece, prontinhos para receber uma construção e com acesso a uma rua. Mas olha só, o lugar onde esse lote está localizado muda absolutamente tudo. A cidade inteira é dividida em zonas. Uma zona residencial, por exemplo, tem regras completamente diferentes de uma zona comercial ou industrial. É a zona que vai ditar o que pode e o que não pode ser construído naquele pedacinho de terra. Certo. Agora que a gente já tem um lote e sabe em que zona ele está, precisamos começar a entender a linguagem das regras. São elas que vão definir o formato e o tamanho da construção. E é aqui que os números entram na nossa história. Existem 3 conceitos que são a base de tudo para qualquer arquiteto e engenheiro. A primeira é a taxa de ocupação, que basicamente define o tamanho da sombra que o prédio faz no terreno. A segunda é o índice de aproveitamento, que controla a área total que pode ser construída somando todos os andares. E a terceira, super importante para o meio ambiente, é a taxa de permeabilidade, que garante uma área para a chuva poder infiltrar no solo. Para ficar bem claro, vamos imaginar um exemplo, tá? Digamos que a taxa de ocupação para um certo lote seja de 50%. O que isso quer dizer na prática? Simples, que a base do prédio, aquela parte que toca o chão, só pode ocupar metade do terreno. O resto precisa ser área livre. Um jardim, um quintal, um respiro. Olha só esse gráfico, ele ilustra isso perfeitamente. Metade do lote para construir, a outra metade como área livre. É uma regra que parece simples, mas é ela que garante ventilação, iluminação e aquela sensação de espaço entre as construções. E aqui, tá a resposta para a nossa primeira pergunta. O recuo. É essa distância mínima obrigatória que impede que a janela de uma casa fique colada na outra. É o recuo que garante privacidade, luz e circulação de ar para todo mundo. É uma das regras de ouro para boa convivência na cidade. Ok, projeto definido, respeitando todas as taxas e recuos. Agora começa a fase, digamos assim, burocrática. E é aqui que a gente se depara com uma verdadeira sopa de letrinhas, um monte de siglas de órgãos que precisam dar o seu ok. O primeiro grupo de siglas é dos conselhos que fiscalizam os profissionais. Temos o CREA, para os engenheiros e agrônomos, o CAU, para os arquitetos e urbanistas, e o CFT, para os técnicos. Cada um deles garante que o projeto foi feito por um profissional qualificado e responsável. Depois dos conselhos, o projeto vai para a prefeitura. A SMO, que é a Secretaria de Obras, é quem dá o carimbo final, mas ela não trabalha sozinha. Ela conversa com a SMAURB, que cuida do meio ambiente, e com a SEMPLAN, que pensa no planejamento da cidade a longo prazo. É um trabalho em equipe para ter certeza de que aquela nova construção vai se encaixar direitinho no plano maior do município. Uma vez aprovado, o prédio começa a subir. Mas o Código de Obras não para por aí. Ele vai muito além de regras sobre tamanho e distância. Ele também pensa em como a cidade pode ser um lugar mais justo, mais sustentável e acessível para todo mundo. A definição de sustentabilidade que está no próprio código é muito interessante.
Não é só sobre árvores e reciclagem, é sobre garantir o bem-estar da população de hoje, mas também das que ainda vão vir. E isso se traduz em regras bem práticas. A lei tem um foco muito forte em inclusão. Ela fala em rota acessível, ou seja, um caminho sem barreiras. Define o que é uma pessoa com deficiência para garantir seus direitos e exige a adaptação razoável, que é a obrigação de fazer os ajustes necessários para que todo mundo possa usar os espaços da cidade em pé de igualdade. Isso mostra que, no fundo, o código não é só sobre concreto e tijolo, é sobre gente. Chegando ao fim da nossa análise, fica claro que o Código de Obras é tipo a gramática que estrutura a linguagem de uma cidade. Ele organiza, ele define limites, ele busca criar harmonia. Mas as regras, sozinhas, não fazem um lugar ser especial. Elas são a base, o alicerce. Então, a pergunta que fica no ar é, para além de todas as regras, o que realmente transforma um amontoado de prédios e ruas em um lugar incrível para se viver?